Deus, me ensina a perdoar e assim purificar o meu coração. Então, com esses louvores, eu quero aqui já começar a te desejar bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque essa live também vai para o nosso canal no YouTube, e no YouTube ele é mais atemporal. Então, qualquer momento que alguém acessar, eu quero dar as boas-vindas, eu quero desejar um dia maravilhoso. Olha, hoje nós vamos falar sobre perdão. E eu coloquei aqui o título Perdão, Caminho de Cura e da Liberdade. Então, eu quero agradecer a todo mundo que já está aqui, que bacana. E quero convidar você para mandar para mais pessoas. Por que você fala isso, irmã Valéria? Porque mais pessoas precisam ouvir esta palavra e a gente pode ser missionário, evangelizador desta obra, divulgando, propagando o nome do Senhor Jesus. Olha, eu quero mandar aqui para você como que foi, falar para você como que foi que nós começamos essas lives temáticas, como que faz para os temas, de onde que vem. Então, esse tema de hoje foi escolhido por uma pessoa que mandou para mim. Esse tema, a gente abre uma caixinha de pergunta, de comentários, de sugestão, e ali as pessoas foram colocando seus temas. Nós já falamos sobre as mulheres da Bíblia que nos influenciam até mesmo nos dias de hoje. Já falamos também sobre a oração, os princípios da oração, da intercessão. E hoje, o terceiro tema aqui também escolhido, pedido, foi sobre o perdão. E uma querida escreveu assim, olha, perdão, devemos dar nossa razão a quem quer que seja. Não é fácil, mas Deus nos dá graça. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e nós vamos ver baseados na Bíblia. E aí eu quero convidar você para juntas chamarmos. O Espírito Santo já está aqui, eu já senti a presença dele, mas eu quero pedir, Espírito Santo, venha, Senhor, ministrar os nossos corações, abrir a nossa mente, que possamos entender aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que essa palavra possa surgir efeito nos nossos corações, para a tua glória. Amém, glórias a Deus. Então nós vamos começar falando sobre perdão. E aí Deus me deu esse tema, perdão, caminho de cura e de liberdade. Porque quem não perdoa, adoece. Então se você não quer ficar doente, você tem que perdoar. Então é um caminho de cura. E de liberdade, a paz do Senhor, missionária Rita. E de liberdade, porque quando você está com mágoa, é um peso que você carrega. É como se você amarrasse um peso nos seus pés e aquilo ficasse te aprisionando. Você não tem liberdade. É como se você tivesse algemas nas suas mãos e mais ainda algemas no seu coração. Profundo isso, né? E aí, é liberdade. É liberdade para quem? É liberdade para você. E a gente vai ver aqui que o mais beneficiado, o mais abençoado por liberar o perdão, somos nós mesmos. Então, é um tema muito profundo, é um tema que às vezes pode haver alguma discordância, alguém não concordar, mas o que acontece? Nós vamos falar isso baseados na Bíblia. Então, se você tiver com a sua Bíblia perto aí, se você quiser conferir os versículos, ou se você quiser anotar, ou se você tá só aí ligadinha, preste atenção e a gente vai conversando. Essa live, mais do que nunca, ela é participativa. Vocês vão escrevendo aí os comentários e a gente vai comentando o que vocês estão falando. É verdade, é difícil tanto perdoar quanto de pedir perdão, só Deus mesmo. Mas o que acontece? Eu vou falar aqui hoje, vou dar uma pincelada, o tempo não é muito, mas eu tenho live já também sobre o perdão, que a gente vai abrangendo. E aí é onde eu pergunto, o que é mais difícil para você? Pedir perdão ou perdoar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa live é uma live muito reflexiva, que vai nos fazer pensar. Então o que é perdão de verdade?
Ah, eu perdoei. Será que perdoou mesmo? Será que foi do coração? Qual foi a motivação para você pedir perdão? Não, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar, porque eu vou, né, eu vou estar naquela diretoria com ela, eu vou trabalhar com ela, eu vou ter que ir na casa dela, eu vou ter que conviver com ela, que eu falo a pessoa, homem, mulher. Qual é a motivação? Não, é o Espírito Santo que está me quebrantando, eu preciso. Ah, não, porque eu preciso mostrar para o outro e tal. Então, na verdade, qual é a motivação? Qual é a motivação correta do perdão? O que é perdão de verdade? Perdão não é esquecer. A Dani até colocou pra gente aqui. Não, não é esquecer do que aconteceu. Perdão é você escolher não carregar mais o peso. É você decidir, é decisão. Perdão é igual amor. É decisão, eu decido perdoar. Todo mundo pode falar, você tem que perdoar fulano. Mas se eu não decidir colocar isso no meu coração, podem falar o que quiserem e não vai surtir efeito. Então, perdão é decisão. É escolher não carregar mais esse peso que te aprisiona, que te puxa para baixo, que não te deixa leve, livre para alcançar, para alçar outros voos. É um ato espiritual. É só com a ajuda do Espírito Santo que você consegue. Chame o Espírito Santo, peça a Ele. É também emocional. Mexe com as suas emoções, você fica lembrando daquilo que fizeram com você o tempo todo, você fica relembrando. Já viu quando você come alguma coisa que te faz mal, não cai muito bem no seu fígado, no seu estômago, e você fica lembrando daquilo? Por exemplo, eu não posso comer pimentão. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas são exemplos, né, do dia a dia que a gente vive, que eu vou trazendo para você. E aí eu não posso comer pimentão, porque se eu comer eu fico lembrando. Vem na minha boca o gosto. Eu já comi, já fez digestão, mas eu estou lembrando. Pois é, a falta do perdão é isso. É quando você parece que sente até o amargor de tão profundo que é. Você fica, aquilo fica te fazendo mal, você fica lembrando daquilo o tempo todo. Você está no momento de alegria, você está lembrando. Você está no momento reflexivo, tudo te faz lembrar. Então você dorme e acorda com aquele problema. E pode se tornar até físico. Pode trazer feridas na alma e feridas no corpo, sabia? Pode trazer sim. Pode machucar, pode trazer feridas na boca, coceira no corpo, úlceras. Já viu úlcera nervosa? Antigamente eu já ouvi tanto falar sobre isso. Então, assim, são coisas que vão trazendo para o seu físico. Então, atinge a nossa parte espiritual. Você não tem prazer para adorar, para louvar. Você está na igreja adorando. Se a pessoa entrar, aquilo te incomoda. Então, atrapalha a sua parte espiritual, a sua parte emocional e até mesmo na sua parte física. E como que eu falei que é decisão, e como é que começa a pedir perdão? Primeiro você começa orando, entregando para o Senhor. E aí você toma uma decisão. Senhor, eu vou fazer isso. O Senhor me ajuda. De mim mesma eu não consigo. Tá dando para vocês entenderem esse raciocínio? E aí você toma a decisão de perdoar. E você fala assim, eu vou perdoar fulano. Aquilo vem na mesma hora? Não. É um processo. Às vezes a sua decisão não vem acompanhada com um sentimento. Às vezes você toma a decisão e aquilo demora. Tem processos que são mais rápidos. Depende de quão profunda está a sua ferida. Depende de quantas vezes você já perdoou aquela pessoa. Depende do que fizeram com você. Eu falo que às vezes se fizer com o nosso filho dói mais para cicatrizar. Que bom, Dani. A Dani falou que está dando para entender que eu sou muito transparente em minhas palavras. Obrigada. É isso que eu procuro, sabe? Trazer de coisas do cotidiano, do dia a dia, de forma que dê para todos nós entendermos. Às vezes, se fizer com seu filho, dói mais do que se fizer em você. Então, o processo, ele depende de muita coisa do que aconteceu com você. Depende de quão amargurado você estava. Então, você toma a decisão. Então, eu te convido, a decisão, tome hoje. Lembre de alguém que você precisa pedir perdão, porque a gente também fere.
A gente não é só ferido, a gente não é a última bolacha do pacote, a gente não é a tal da cocada preta, sabe? Ou branca, aquela que você preferir. Não, a gente também magoa, a gente também fere, a gente também persegue. Tem gente que acha que só fazem comigo, fizeram comigo. E o que a gente fez? Então, a quem nós devemos pedir perdão? Vamos hoje, nesta manhã, pedir ao Senhor para trazer a memória, porque às vezes você fez até sem intenção, mas magoou. E quem que nós devemos perdoar? Mas não me pedir o perdão, não é decisão dele. A decisão de ficar liberta é sua. Então, ainda que não tenha pedido perdão, porque tem gente que é assim, ele te magoa, te bate, você fica lá firme, você gosta da pessoa e tal. Só que tem que aí deu a ruptura. Passa um tempo, a pessoa volta como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu isso com você? Gente, aqui a gente não é live de julgar ponto para ninguém, nada disso. A gente vai falando que o Espírito Santo vai mandando. Então, a pessoa volta e não te pede perdão. Age como se nada tivesse acontecido. Mas quem é que decide ficar preso ou não? É você. Vocês estão concordando, já deve ter acontecido com vocês, né? Então, eu quero ler para vocês aqui, olha, eu já deixei marcadinho aqui, mas vocês podem conferir. Está escrito lá em Colossenses 3, no verso 13. Olha o que diz Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando a gente para refletir sobre isso, sobre tantas coisas que a gente faz, que a gente não gostaria, vou fixar aqui, Dani, obrigada. Oi, Gleice, bom dia, paz do Senhor. Quantas coisas a gente age, às vezes sem pensar, fala sem pensar, e a gente sabe que magoou o Senhor, que a gente precisa pedir perdão a Deus. E aí a gente lembra desse versículo. Perdoar como o Senhor te perdoou. Ai, isso fica tão forte dentro da gente. E aí tudo aquilo que eu falei, que foi forte, que fizeram contra você, acaba se tornando pequeno. Diante do perdão grandioso que você precisa ter do Senhor. Não é invalidando tudo que fizeram, mas é a gente tendo consciência. A gente tendo consciência de que a gente precisa do perdão do Senhor. Então, vamos analisar. Perdoai, perdoe-me, fugiu aqui a oração do Pai Nosso. Que eu possa perdoar. Me perdoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, santificado no céu. Eu estou tentando lembrar da oração do Pai Nosso que fugiu aqui a parte do perdão. Perdoe, 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 Senhor, perdoe as nossas dívidas. Perdoe, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Ai, Jesus, com a mesma medida que você mede, você será medido. Então, é um sentimento que precisa iniciar com uma decisão. Vamos passar aqui para o tópico 2. Vamos agora manda para 3 pessoas aí. Aí, uma pergunta que um monte de gente fala: quantas vezes eu devo perdoar? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Eu estou falando para vocês que isso aqui tudo é baseado na Bíblia. Em Mateus 18, o 21 e o 22, ele vai nos responder. 70 vezes 7. Só que Jesus deixou isso aqui na Bíblia, isso ficou registrado, não é para eu ficar contando. Eu vou lá, perdoei a Maria Chiquinha. E aí, eu vou marcar um tracinho ali. Ai, Maria Chiquinha me fez raiva de novo, eu vou ter que perdoá-la de novo. Eu vou lá, vou colocar outro tracinho, para eu chegar no 70 vezes 7.
Não é isso. Perdoar não é eu sair contando, não é sobre contas. Perdoar é cultivar um coração livre da amargura. É você abrir o seu coração. Obrigada, gente. Deu um branco aqui. Vocês estão me ajudando aí. Obrigada. É isso. É perdoar como nós temos perdoado. E é fácil perdoar? Fala pra mim. Quem acha fácil perdoar? Quem pode falar assim, eu tenho facilidade? Todo mundo que tá na live, coloca pra mim aí. Eu tenho facilidade em perdoar. Pisou, bateu de um lado, eu dou outra face. Fala pra mim. Quem tem essa facilidade aí? Não vou poder comentar porque eu não tenho essa facilidade. Porque o que eu preciso para perdoar é da graça de Cristo. Eu, Valéria, não sou tão boazinha assim. Tenho me esforçado, mas não vou chegar com hipocrisia aqui. Eu preciso da graça do Senhor. Não é fácil, né, Elaine? Não é. Eu preciso da graça do Senhor. É isso, minha querida, difícil. Mas com a graça de Deus. É com a graça de Deus que nós conseguimos. Então, vamos pedir a graça de Cristo. Por isso que eu te falei, peça ao Senhor para te lembrar aí, para trazer na sua memória as pessoas que você precisa liberar e que você também precisa pedir o perdão. Então, o perdão não é sobre contar quantas vezes. É sobre cultivar um coração livre da amargura. Mas preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Isso é muito sério. Mas isso não significa permitir que a ofensa continue se repetindo. Não é fácil não, né, amiga? Eu tenho que perdoar, é decisão, eu já entendi. Eu sei que não é sobre contar, eu sei que é sobre me libertar de um peso, é ter o meu coração limpo, mas isso não significa, preste atenção no que eu vou te falar, isso não significa permitir que a ofensa continue se repetindo. Deu para entender? Ah, mas eu tenho que perdoar. Tem, mas evite. Não fique permitindo, não seja saco de pancada para ninguém. Não, 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 não. Se você puder evitar, evite. Aí, eu vou chegar aqui no tópico 3 que eu marquei para falar com você. Perdoar é o mesmo que reconfiar. O que é reconfiar? É confiar novamente. O que é reconfiar? É ficar andando lado a lado, é abrir a sua intimidade de novo, é abrir o seu coração novamente. Isso é reconfiar, é confiar novamente. E perdoar não é o mesmo. Perdoar é liberar a dívida. Ok, tá perdoado. Não, você não me deve mais nada. A dívida já foi paga. Eu já perdoei. Só que confiar é construir um caminho novo. Olha, eu vou contar um exemplo para vocês que me veio à memória aqui. E eu tive que ouvir do meu esposo. Uma frase que eu não gostaria de ouvir. Eu sou vendedora de semijoias e distribuo semijoias para outras pessoas venderem. E eu dei para uma pessoa um kit. Ela levou, ela vendeu. E na hora de eu fazer o acerto, ela disse que entrou um ladrão na casa dela, pegou as joias que sobraram e não me pagou, nem o que vendeu e nem... Enfim. Depois, com muito sacrifício, eu fui pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não pagou tudo. Passaram-se os anos, passou um tempo, ela falou comigo, eu tô precisando, eu vendi tão bem as suas joias, é de garantia, tal, 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 você me dá para vender de novo? Vocês acham que eu fiz o quê? Eu reconfiei. Eu dei novamente um kit para ela. E aí, ela levou o kit, vendeu, me devolveu as outras que não vendeu e até hoje eu não vi o dinheiro do que ela vendeu.
que ela recebeu. O que aconteceu? Eu perdoei a primeira dívida. Eu disse, tudo bem, entrou, eu confiei na palavra dela, então tá perdoado a dívida. Só que eu reconfiei, mesmo sabendo o que ela tinha feito. Eu reconfiei e dei novamente. E aí meu esposo falou para mim assim, sem acusação, ele disse, pois é, você confiou nela de novo, né? Doeu mais do que um tapa. Mas ela já tinha aprontado com você uma vez, né? Tá dando para vocês entenderem? Eu perdoei a primeira vez. Eu podia ter ficado sem a ofensa de novo. Porque eu entreguei a mesma coisa que eu tinha entregue da outra vez. Então, por isso que eu gosto de trazer exemplos práticos de coisas da nossa vida. Então, por isso que eu coloquei aqui. Perdoar é o mesmo que reconfiar? Não. Perdoar é liberar a dívida. Confiar é construir um caminho novo. Confiança pode e deve ser reconstruída com o tempo, com a verdade e com os frutos. Quer dizer que aquela pessoa que me magoou, que me machucou, nunca mais vai poder voltar a ser minha amiga? Não, eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer para você é que o reconfiar, o confiar não é traçar um caminho novo? Então, o reconfiar, ele pode vir, pode ser e deve ser reconstruído com o tempo, com a verdade e com os frutos. Conviva de novo com essa pessoa. Vai dando limites aos poucos. Então tudo bem, a gente fez as pazes, igual criança, né? A gente fez as pazes, tamo de bem. Vamos lá pra casa, amiga, vamos jantar lá, vamos fazer no seu... Não. Observe. Você não sabe o que motivou essa pessoa a te pedir perdão, se é que pediu. Você não sabe o que tem por trás, né? Então, por isso que eu falei, ele deve, sim, perdoar e recomeçar de novo, mas deve ter alguns critérios a serem seguidos. Dê tempo. A paz do Senhor, Silvia. Dê tempo. Vê se essa pessoa está usando de verdade com você. E olha os frutos que ela está produzindo. Uma pessoa pode ser perdoada e ainda assim... Gente, eu faço as lives, eu pontuo muito com a direção do Espírito Santo. Então é muito sério o que eu estou fazendo aqui, falando aqui com vocês. Gente, o pessoal está chegando, muita gente agora. Deixa eu falar para vocês. Fiquem atentos, toda sexta-feira às 9 horas em ponto. Hoje eu até cheguei um pouquinho mais tarde, estava preparando aqui o ambiente para poder falar com vocês, um ambiente diferente. Vocês prestaram atenção aqui na minha orquídea? Essa minha orquídea estava morta, gente. Pela segunda vez o Adair fez essa orquídea viver. Eu quis colocá-la aqui, só esse botãozinho, olha que coisa mais linda. Eu estava preparando aqui. Então, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, a gente está aqui. Bom dia, missionária Joseara, de São Paulo. Não te chamo mais do Nordeste. Tá forte, querida? Isso aqui é palavra, é tutano. É como o pastor Reinaldo diz, é palavra na veia. Então, não... Drica, bacana, deixa eu aproveitar esse intervalo aqui, o Instagram não tá notificando. O que é notificar, irmã Valéria? O que você fala isso? Antigamente, quando a gente começava a fazer a live, ia ali na ponta dos stories, quando você abre o seu Instagram, tem ali uma bolinha com a sua foto. Do lado são várias bolinhas, vários stories. E aí, quem estava fazendo a live ao vivo, logo vinha pro início ali. As pessoas que você segue enviam pro início. Hoje não tá mais e não manda notificação. Então, depois que acabar essa live, você clica lá na minha bio, coloca para notificar. Toda vez que você entra na live, fala assim, ativar a notificação para toda vez que a Valéria entrar ao vivo, você ser notificado. Aperte ali, que toda vez você vai ser notificado. Então, coloque aí o relógio para despertar. Nossos compromissos oficiais agora.
toda quarta, 3 horas da tarde. Quarta-feira que vem vai estar comigo. Gente, ai, não percam, a Vânia Celeste. Aí, ó, a Thalita tá falando, ó, não chegou, tá vendo? Não tá chegando. E aí, quarta-feira, 3 horas da tarde, Vânia Celeste tá conosco. Na outra quarta, Mara de novo, falando sobre José. E na outra quarta, a programação desse mês já tá impecável. A Carla, que faz um trabalho lindo também lá no Rio de Janeiro. E aí, gente, ativem aí toda quarta-feira, 3 horas da tarde. E toda sexta-feira, 9 horas da manhã. Então, até agora, para quem entrou agora, eu vou recapitular aqui. Introdução, nós falamos o tema da live, perdão, caminho de cura e liberdade. Primeiro, nós falamos o que é perdão de verdade. Segundo, quantas vezes eu devo perdoar? Terceiro, perdoar é o mesmo que reconfiar? Então, não é. A gente aprendeu isso aqui e a gente deve adquirir de novo a confiança. Tanto eu adquirir confiança no coração das pessoas, quanto as pessoas também readquirirem essa confiança no meu coração. Tem que vir, é um processo, é um caminho que vem com o tempo, com a verdade e com os frutos. Mas eu coloquei aqui para frisar. Uma pessoa pode e deve ser perdoada. Não importa o que fizeram, ela deve ser perdoada. E ainda assim, não ter mais acesso à sua intimidade. Mas Valéria, você está sendo contra as suas próprias palavras. Você não disse que a gente deve perdoar, voltar a amar? Disse. Mas ela não tem que imediatamente voltar para a sua intimidade. Sério isso, né? E talvez nunca mais. Você vai perdoar e vai liberar a pessoa. Vai em paz, querida. Tá perdoado de coração, de coração. Não é na falsidade, não. É de coração. Mas vai em paz, cada um segue seu caminho. E aí a gente vai entrar dentro disso, do quarto tópico que eu coloquei para você. Posso perdoar e escolher seguir caminho diferente? O que vocês acham? Gente, olha o que a Thalita tá fazendo. Ela tá marcando aqui nos comentários o arroba das pessoas que ela tá querendo mandar. Porque é muito mais fácil para poder chegar para a pessoa. Então, vocês podem ir aí. E outra coisa, quanto mais comentários vocês colocarem aqui, mais o Instagram entende que é uma coisa boa, tá? É isso, amiga, muito forte. É questão de vigilância. É verdade. Então, eu posso perdoar e escolher seguir caminhos diferentes? Sim. Perdão não exige, preste atenção nesse tópico. O perdão, ele não exige reconciliação relacional completa. Deu para entender? O perdão, ele não exige reconciliação relacional completa. Às vezes, o mais saudável para sua mente, para o seu ser, é liberar perdão e estabelecer limites. Libere o perdão, mas estabeleça limites. Olha, até aqui você tem acesso. Daqui para cá, não. Mas você não me perdoou. Perdoei, tá perdoado. Mas você tem que colocar limite. Você não vai ficar falando com a pessoa, eu te perdoo, mas quer saber de uma coisa? E no seu... É tremendo, né, Érica? Eu te perdoo, mas você fez isso, isso e isso, você aprontou isso, isso e isso, então a partir de agora isso e isso. Não é jogar na cara, não é trazer à tona toda hora. É estabelecer limites. Faça com você mesmo. Fala, Senhor, eu perdoo fulano, tá liberado, não tenho mais o peso da alma. Você pode olhar, você pode conversar, sim. Mas não significa que tem que sentar à sua mesa novamente. Isso não é sobre o outro. Isso é sobre você.
Isso é você se amar. Isso é você se respeitar. É você saber o limite. Entendeu? Deu para entender até aqui? Que às vezes o mais saudável é liberar perdão e manter limites. Perdão é libertar o outro do nosso julgamento. Olha que profundo isso. Eu vou esmiuçar. Perdão é liberar o outro do nosso julgamento e a nós mesmos da prisão emocional. Quando perdoamos, podemos até lembrar. É isso que nós já falamos. Fica a cicatriz, mas não vai sentir, não sente aquela mágoa, não sente... Gente, porque olha só, vou falar um negócio pra vocês, vê se com vocês é diferente. A gente quando tá com uma picuinha, com uma zica, com um ranço de alguém. Ai, você tem isso, meu Valério? Tenho. Tem pessoas que quando você não perdoa, ela vem por um lado, você quer ir passar pelo outro, você não quer encontrar. Lembra que nós já falamos aqui, no início da live? É só com a graça de Deus. E quando você perdoa de verdade, você, sabe, não vai doer, né, missionária Rita? Não dói. Você olha para a pessoa, não vem a mágoa, não sobe aquela mágoa, aquele ranço. Não é que você lembra do pimentão? Pois é, você não vai ficar lembrando daquilo. Você cumprimenta, você dá a paz do Senhor, dá o bom dia, você não muda mais de passeio, você não muda mais do corredor. Olha, as missionárias estão aí comigo, missionária Josiara, que bom, olha só, estão concordando comigo. Eu sou a dona da razão? Não. Mas a gente vai aprendendo com a vida. Deixa eu ler esse comentário. Uma pastora me ensinou, de todas as pessoas que perdoei, deixei ir. Vinha na minha memória, vem a acusação. Eu troco por uma qualidade dessa pessoa. Olha que comentário bacana da nossa amiga aí. Ela aprendeu que toda vez, né, que vem alguma coisa ruim que aquela pessoa fez em você, poxa, se você conviveu com uma pessoa, você tinha prazer na convivência com aquela pessoa. Se aquela pessoa que te feriu, que era a pessoa que convivia com você, ela também tinha coisa boa. Ela também tinha algo bom. Ela não só errou com você. Senão você não tinha nem ficado amiga dessa pessoa. Dá para entender? Então, olha o que essa nossa amiga aprendeu. Toda vez que vinha aquilo para magoar, ela falava assim, poxa, mas ela tem algo bom também. Ela procurava ver a qualidade daquela pessoa. Isso não quer dizer trazer a pessoa de volta para você. Não, mas ela via também as qualidades boas daquela pessoa. Sim, só o Espírito Santo nos lava por dentro e por fora. Vamos aqui para terminar. E quando eu não consigo perdoar? E se tem alguém nessa live que está ouvindo e está falando, seja aqui ao vivo, seja depois, e fala assim, bonito falar. Falar é fácil, mas pôr em prática... Ou então a pessoa está falando, eu sou muito ruim mesmo, porque nada disso que ela está falando eu consigo fazer. Bom, não é fácil. Se você não está conseguindo, eu quero te dizer que é legítimo. É legítimo esse sentimento. Porque só Deus sabe a dor, a ferida que abriram em você. Como eu disse, eu digo sempre aqui, eu não posso fazer pouco da sua dor. Eu não posso menosprezar o seu sentimento. Eu quero te dizer que a dificuldade é legítima. E também te dizer que ninguém perdoa sozinho. Não é uma decisão instantânea e também não é banal. É difícil. Só que tem que você não consegue sozinho. E aí eu quero lembrar para você o que está escrito em Filipenses 4,13. Eu até dei uma saudação outro dia na igreja, que fala que o Espírito Santo nos ajuda, porque está escrito lá que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser vitorioso, eu posso ter sucesso, eu posso. Mas eu também sei passar por problemas, sei passar por rejeição, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então decida perdoar sem sentir vontade. Agora. É isso, pastora Érica. A decisão tem que ser agora.
Tome a decisão, você que está ouvindo agora. E não vai, o sentimento não vai, talvez não vai, eu não sei o tempo, cada um tem um tempo. Só que quando você toma a decisão e chama pelo Espírito Santo, ele vem e torna possível. E sabe o que acontece? Você toma a decisão e sai orando todo dia por esse sentimento. Todo momento você vai lembrando. Sabe o que vai acontecer? De uma hora para outra você não vai nem lembrar. Saiu, sumiu, não está mais aqui aquele sentimento ruim. Você vai conseguir ficar mais leve. Você vai conseguir sorrir melhor. Você vai ficar em paz. Ah, gente, essa paz é só o Senhor que pode trazer. Perdão libera as bênçãos. Olha o que me foi soprado aqui. O perdão libera bênçãos. Bênçãos retidas. Sabe aquele versículo também? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, nem adianta levar oferta. Deixa a oferta no altar, vai lá, conserta, volta e oferta. E aí, libera a bênção. O perdão libera bênção. Vamos escrever isso aí? Vamos profetizar? O perdão libera bênção. Leve a dor para Deus em oração. Diga a verdade com toda a sua alma. Sabe, com as pessoas, às vezes a gente precisa ficar escolhendo as palavras. A gente precisa ficar medindo. Ai, mas eu tenho que tomar cuidado. Fulano é tão sensível, eu tenho que falar. Com o Espírito Santo, você vai dobrar o joelho, ou você vai falar com ele, vai falar a verdade. Senhor, tá difícil, tá? Porque, me machucaram, me magoaram, feriram lá dentro. Fizeram com meu filho, fizeram com meu esposo, fizeram comigo. Isso, Dani, perdão libera a bênção. Perdão libera a bênção. Ô, glória! Se for muito difícil, fala assim, Espírito Santo, tá difícil, eu não consigo. É isso, simples. Mas intervém e faz o milagre em mim. Quero perdoar e tirar toda a mágoa, ressentimento e pensamento que essa pessoa me causou. Pronto, a oração tá aí. Lembrou? Senhor, tá difícil, tá? Mas eu preciso me libertar, tirar o peso, as amarras. E aí, gente, o perdão libera bênção, é isso. Glória a Deus. Frases que eu gostaria que você prestasse atenção. Eu coloquei 3 frases. Prestem atenção. É isso, pastora Érica. É isso, missionária Josiara. Olha aqui, preste atenção agora. Se você puder parar um pouquinho, pare e preste atenção. Perdoar é arrancar a raiz da amargura antes que ela floresça em você. Perdoar é arrancar a raiz da amargura antes que ela floresça em você. Não deixe que essa raiz aí vai se aprofundando, porque daqui a pouquinho quem vai estar dando os frutos maus, aqueles frutos machucados, frutos cheios de bicho, é você. Você vai se tornar uma pessoa amarga. Outra frase. Quem perdoa não diz que foi certo, mas decide não se vingar. Quem perdoa não está dizendo, olha, não, você está certo, fui eu que estou errada. Não. Você sabe que você está certo, você tem convicção de que você está certo, mas você só decidiu não se vingar, porque a vingança não pertence a nós. A vingança, deixa a vingança com o Senhor. Porque com o mesmo peso que você, com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. E outra coisa, olha que frase tão simples, para a gente terminar, eu quero falar com você. Que frasezinha mais simples. Perdoar é um presente que você dá para si mesmo. Se presenteie nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, eu não sei que horas que você vai estar ouvindo. Se presenteie. Um dos maiores presentes que você pode se dar é se libertar dessa mágoa, dessa angústia, dessa tristeza. Se presenteie.
Trate dos seus arranhões para não virar uma ferida. É isso, Drica. O perdão nos liberta. Drica, você é lá da igreja da pastora Rose? Confirma para mim se é. E agora, para finalizar, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que deseja oração, que precisa de oração? Eu preciso de oração. E nós vamos orar. Vamos orar. Ai, que bom, Drica, você estava lá no dia da conferência? Ah, não te conheci pessoalmente, não sabia que era você, mas eu ouvi falar bem de você, viu? Que coisa boa, sempre, né, pastora Érica? Então nós vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor para nos libertar. E às vezes você fala assim: ah, mas eu não tenho raiva de ninguém, não. Eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu não tenho esse sentimento, não. Você só não suporta ver a outra pessoa feliz. Você só não aguenta ouvir falar o nome dela. Você só não suporta, enfim. Quando você vê aquela pessoa te incomoda. Então você está precisando liberar perdão. Talvez a gente não quer admitir. É isso. A Thalita, olha, pergunta se tem alguém que deseja perdoar. Hoje é o dia. Você quer perdoar alguém? Você quer tomar essa decisão hoje? É verdade, pastora Érica, eu falei sobre isso. Às vezes nós ferimos as pessoas. Ressentimento ruim. O que é um ressentimento? É sentir de novo, sempre. Sabe? Tá com aquele ressentimento. É você ficar lembrando do pimentão. É isso. E nós vamos orar agora. Lembre aí. E o profundo, que eu até escrevi aqui, que a gente tem que orar por quem a gente ainda tem mágoa. Eu creio que cadeias vão ser quebradas. Eu creio. E sabe o que para finalizar mesmo, a última coisa que eu tô aqui. Pastora Érica, é isso que eu vou falar agora. Olha como é que é a confirmação do céu. Às vezes você não tem que perdoar o outro. Você tem que se perdoar. Perdoar a si mesmo. Perdoar aquelas memórias, lembranças que vêm do passado, de coisas que você já fez, as culpas que estão te amarrando, as culpas que faz você ter um entendimento errado de que você não merece ser feliz, de que você não merece ter uma vida plena em Deus. Todo mundo já te perdoou. Meu esposo uma vez deu um estudo sobre isso, eu estou lembrando agora. E ele falava, todo mundo já te perdoou. Até Deus já te perdoou. Querida, nós vamos orar por você. E às vezes você não se perdoa. A gente teve um caso assim. Vou falar igual a pastora Rose. Uma pastoral que eu fiz. E todo mundo já tinha perdoado aquela pessoa. Até Deus. Já tinha passado pela disciplina, pelo seu momento, mas ela não se perdoava. Querida, nós vamos orar por você. Eu não vou falar seu nome, mas eu vou preservar, mas nós vamos orar. E nesse momento nós vamos fazer essa oração. Glória a Deus. Viu, Thalita, como é que Deus te usa? Nós vamos aqui perdoar os outros e perdoar a si mesmo, sim. Nós vamos fazer essa oração para terminar. Eu quero te convidar, você e Deus, seja ao vivo, seja depois em outras plataformas que a gente vai mandar. Deus está aqui, eu sinto, pastora Érica. E se você quiser entrar, pastora Érica, para fazer essa oração, o Espírito Santo comunica o meu coração, fica à vontade. É só você mandar o convite. E nós vamos fazer essa oração para que o Espírito Santo venha te dar força, te dar graça. Não é fácil, ninguém está aqui falando que é fácil. É somente
com a graça de Deus. Irmã Valéria, já teve alguém que você demorou para perdoar? Teve. Ah, Thalita, lembrei da experiência que você contou. Coloca o celular no ouvido, fecha seu olho, entra no trono da graça e vamos fazer essa oração. Vamos orar. Confesse suas fraquezas para confessar os seus pecados. Olha, outro som que eu estou ouvindo aqui. Confessa a Deus as suas fraquezas para não ter que confessar o seu pecado. Deu para entender? Confessa para o Senhor a sua fraqueza. Você vai evitar ter que confessar o seu pecado. E se tiver algum pecado aí que você não se liberta dessa culpa, porque você ainda não confessou, aquele que confessa o seu pecado e deixa, não é só confessar. Aquele que confessa... Só... Tô aceitando, querida. Não tá indo. Deixa eu ver. Aí. Pronto. A paz do Senhor, pastora Érica. A paz. Aqui é tudo Prazer de meio estar assim, na surpresa. Isso é bom. Eu recebi a sua live da irmã Edna, recente, eu nunca entrei da primeira vez. E aí eu preciso ouvir de Deus, tem algo que Deus quer falar comigo nessa manhã. E eu acho tremendo, porque o Senhor nunca erra, nunca falha, nunca se atrasa. E eu só estou falando isso porque eu cheguei, né, no meio da ministração, mas eu entendi por quê. Porque eu venho de um processo muito difícil, e aqui eu estou vendo aí a irmã Edna Nascimento. Eu venho de um processo muito difícil já há anos, mas assim, a gente perdoa, só que chega em outros níveis, como foi dito aqui, que a gente é mais magoado, às vezes até pela mesma pessoa, que a gente já liberou o perdão, né, antes. E quando foi essa semana, eu só estou falando porque vai testificar o que foi ministrado aqui na live. E quando foi essa semana, através de um outro pastor, ele ministrou a respeito do perdão. E eu falei assim, Senhor, passa em revista o meu coração inteiro aqui agora. Quem é que eu estou precisando liberar perdão? Por conta desse processo tão doloroso que eu venho passando. E aí colocaram aí, o perdão libera a bênção. E aí eu recebi nessa instrução desse pastor, às vezes sua bênção está retida porque você não liberou o perdão. Eu fiz, mas Senhor, quem é? Me traz a memória. E aí o Senhor foi pontuando mesmo, assim, não significa aquela mágoa que a gente carrega com intuito de vingança, mas aquela mácula, aquela coisa, como o pastor disse aí, né? Vai pedindo perdão para que você não seja exposto, né? E aí foi o que aconteceu. E eu acho incrível que o Senhor me levou a pedir perdão por quem me feriu muito, mas que eu não desejo mal, e que Ele também não autoriza continuar. Mas eu preciso liberar essa pessoa, porque o ciclo foi encerrado, mas eu preciso me liberar. A verdade é que eu precisava me liberar e não liberar a pessoa. E a gente está falando aqui de pessoas que também assumem liderança, porque assim, existe uma falsa teoria de que quem está ali trabalhando, que está cuidando das vidas, de que está ministrando vidas, não é humano. Eu não sei que teoria foi essa e nem quando ela surgiu. Mas nós somos humanos, nós sentimos dores, nós somos suscetíveis a tudo, até porque o próprio Senhor Jesus sentiu para servir de exemplo. Então, eu liberei esse perdão e assim tem sido tremendo o que Deus tem feito comigo. E também o Senhor me trouxe à memória a situação de um dano que eu causei a uma pessoa, mesmo sem querer. Porque eu fui envolvida num processo e eu causei naquela pessoa dor. E não estamos livres de causar dor. E às vezes, quando a gente causa dor sem querer causar, a gente também tem dificuldade de se perdoar. Então, eu passei pelos três processos. Eu tinha dor porque me machucaram. Eu
causei dor e eu não admiti ter causado dor. Então, o Senhor me trouxe à memória, mesmo eu seguindo, ciente de que estava limpa, digamos assim. E hoje, o Senhor só chegou aqui, me trouxe nessa live para arrematar. Filha, tá tudo certo. Que bom que a gente obedece, porque obedecer a Deus é ser rápido, né? Você que está aqui nessa live, o Senhor te trouxe aqui, nessa manhã, para você receber suas bênçãos, para você ser limpa, para você ser limpo, para você receber de Deus aquilo que Ele quer fazer. Então, não deixe para amanhã. Ah, amanhã eu vou perdoar. Às vezes a gente fala assim, ah, Deus dá um comando, ah, mais tarde eu vou fazer. Não, obedecer a Deus é ser rápido. Se você deixa para obedecer o comando depois, você está sendo desobediente. Não é assim quem tem filho, faça isso, o filho, daqui a pouco, amanhã. A gente não admite que o filho não obedeça naquele tempo, né? Agora, Deus nos dá o comando, a gente quer deixar para amanhã. Então, o dia do seu perdão é hoje, seja para você, seja para o próximo, seja para quem você machucou, né? Você vai pedir, você vai liberar, às vezes você não tem acesso, e foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um áudio, entrei em contato com essa pessoa, que a gente já tinha conversado, que eu já tinha liberado, que já estava claro. Aí eu falei, não, mas eu vou falar de novo, eu vou falar o quanto ela é importante para mim, mesmo que ela não queira entender ou seguir, né? Eu entendo o que fez ela se magoar. Apesar de não ter sido, como é que eu falo, promovido o objeto da mágoa, mas indiretamente fiz. Então eu procurei essa pessoa e mandei outro pedido de perdão, mas aí eu descobri que ela tinha me bloqueado. Então ela preferiu seguir sem nenhum tipo de contato e eu senti paz, porque no momento que eu mandei, eu falei, Senhor, o Senhor é a minha grande testemunha aqui. O Senhor que sonda os nossos corações, né? A palavra diz que Ele sonda os rins, né? Sonda os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Então, tá tudo certo. O que a gente precisa fazer aqui nessa manhã, o que eu vim fazer aqui, graças a Deus por isso, louvado seja Deus, porque Deus conecta, né, as pessoas, e eu estou muito feliz, porque eu sei que Deus está nesse barco, né, e a gente clama e a gente não vai naufragar, porque Ele está no barco, Ele está nesse barco, nessa manhã, de liberação da sua vida, de libertação da sua alma, de libertação da alma do outro que está preso. Vamos deixar de ser escravos nessa manhã, porque o Senhor está no controle. Muito obrigada, pastora, por ter me chamado. Eu estou aqui. Graças a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe. Eu fico maravilhada. E é sobre isso, sabe, pastora Érica? É perdoar e estabelecer limites, né? Estabeleça limites. Eu fico, assim, achando o nosso Deus cada dia mais incrível, porque eu não conheço a pastora Érica, nunca tinha visto. Vocês ouviram ela falar aí que a live foi encaminhada. Por isso a importância que a gente fala, encaminha essa live. Deus tem propósito em todas as coisas. Não conheço, e a pastora Érica veio aqui e deu esse testemunho, abriu o seu coração, porque não é fácil, porque ela não só falou assim, porque fizeram comigo. Ela falou, eu fiz. Talvez não intencional, mas eu fiz. A gente também magoa, né? Então, pastora Érica, eu vou pedir para você orar, mas antes eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a pastora Érica? Onde mora? Fale para nós. Então, eu hoje estou morando em Aracaju. A pastora Érica é alguém que, em algum momento da vida, olha, eu sempre amei Jesus, mas em algum momento da minha vida, eu decidi viver na dependência do céu. E o Senhor, eu quero dizer para vocês aqui, um dia eu posso até contar o testemunho todo, mas um dia o Senhor me marcou como marcou Jacó. Um dia o Senhor mudou meu nome, né? Mudou as minhas vestes. Hoje as minhas vestes são daquela que depende de Deus. E um dia eu vestia uma camisa de que eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, eu sou a super crente, e o Senhor me mostrou que eu não era. Um dia eu falo assim, irmãos, porque isso liberta. Um dia eu, com a minha religiosidade,
e que eu achava que nada podia me atingir, a minha filha morreu afogada. Só que assim, como eu disse para vocês, obedecer a Deus é ser rápido. Na véspera, mesmo diante da minha religiosidade, Deus nos ama e Ele nos conhece e conhece as nossas limitações. O Senhor tinha dito que era para eu abrir um jejum, porque era aniversário do meu filho. E eu prontamente obedeci. E nesse dia do aniversário do meu filho, a minha filha sofreu um afogamento. Só que antes eu tinha dito assim, Senhor, que a sua glória seja manifesta nesse lugar, e a gente pede as coisas a Deus. Mas a gente nem sempre está pronto para aquilo que a gente pede. Você tem que saber aquilo que você pede. E naquele dia, a minha filha veio a óbito no aniversário de 12 anos do meu filho. Ela tinha 4. E naquele momento eu disse para Deus que eu não sabia se eu era super crente. E que eu não sabia se eu ia continuar com ele, porque eu pedi a ele para ele cuidar de todas as crianças que fossem, porque o propósito do jejum foi guardar aquele lugar, né? Mas eu esqueci que eu pedi que a glória dele fosse manifesta. E ali naquele momento que eu estava entregando o jejum, na hora que eu fui entregar o jejum, eu vi minha filha no fundo da piscina, né? E quando pegamos, ela estava roxa, morta, de olho aberto e tudo mais. E aí, quando eu estava ali com Deus, vendo que ela estava morta, eu comecei a dizer, não sei se eu vou te seguir. Mas eu profetizava, Talita cume, menina, levanta. Ô morte, onde estás? E ela não voltava. E as pessoas vinham me consolar, e foi muito choro. E aí, só que em algum momento, irmãos, eu entendi que ele tinha levado minha filha, e que eu não tinha outra forma de caminhar se não fosse com ele. Foi aí que eu entendi, fui para o joelho e disse, Senhor, eu entendo que o Senhor levou a minha filha, só me ajuda a seguir daqui para frente, mas sem o Senhor eu não consigo. Se o Senhor quiser, porque poder eu sei que o Senhor pode, e trouxer ela de volta, eu vou viver todos os dias na sua dependência. Todos os dias da minha vida vai ser para o Senhor. E, irmãos, assim que eu terminei de orar, a minha filha chorou. E está viva, e está de volta, e está ressurreta, porque ele ressuscitou. Aleluia! E ela ressuscitou também. E foram 4 dias em hospital para provar que o sopro de vida foi devolvido por ele, porque era muita ameaça, vai ter sequela, vai ter isso, vai ter aquilo. E o Senhor provou para mim, para todos, que ele ressuscita mortos, que ele pode curar você dessa dor, seja emocional, física, espiritual, que ele abre o mar, que ele está no barco, ele faz o vento cessar. Então, naquele momento, as minhas vestes mudaram. Não era mais a camisa, não era mais a roupagem de que eu sou super crente. Não, eu virei a super dependente. Eu não sou ninguém sem Cristo. Sem o Espírito Santo eu não sou ninguém. Por isso que se você tiver dificuldade de liberar perdão, de pedir perdão, porque às vezes é difícil mesmo. A gente precisa reconhecer quem a gente é, quem nós somos. Nós não somos nada sem Deus. A graça é um favor imerecido e a misericórdia é a gente não receber aquilo que a gente merece. Por quê? Nós merecemos, a carne foi destinada para o inferno pelo pecado. Mas a misericórdia é não permitir que a gente vá. E a graça foi o favor que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu foi a graça. É Cristo na cruz do Calvário para nos limpar de toda mácula. Então, assim, quando a gente entende que a gente falha, aí tudo muda, porque você expõe a sua necessidade. Então, eu sou essa pessoa. E a partir de então, os processos foram cada vez mais difíceis. Acabei de voltar do Rio Grande do Sul. O Senhor, hoje, como pastora, e eu vou tocar num assunto que é delicado, eu sou divorciada por conta que eu vivi um casamento muito abusivo e violento. E eu não queria me divorciar, porque eu sei o que isso é importante para Deus e para as pessoas, mas o Senhor me permitiu passar por isso, por conta disso que eu estou falando para vocês. A minha dependência é de Deus, no livre-arbítrio do outro eu não posso mexer. E aí vamos aí a questão do perdão, né?
porque eu tive que perdoar, eu tive que me perdoar, porque casei por barganha, colhi, né, as consequências de uma má escolha, e hoje ainda sofro consequências, tive que refazer a minha vida, sendo julgada, sendo, né? Mas, graças a Deus, que nos deu o Senhor Jesus como presente, para que a gente pudesse ser limpo, liberto, perdoados, né? Para prosseguir. Passei por aquela tempestade do Rio Grande do Sul, muitos milagres eu vi. Muitas tristezas também eu presenciei. E chegou o tempo do Senhor dizer assim, você vai sair, vai voltar, mas não vai ficar muito tempo. Eu sou de Salvador. Mal cheguei e ele disse, você não vai ficar aqui. Eu fiz, tá bom. Ele me mandou aqui para Aracaju, aqui estou, ainda fazendo reconhecimento da área, esperando os próximos comandos, vivendo um processo, eu e Deus. Eu falo que as pessoas falam assim, com quem você tá? Que meus filhos estão passando as férias com a minha mãe. Com quem você tá? Eu fiz, tá, nós 4 aqui. Nós 4? Nós 4 o quê? Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse processo, eu tive o prazer de conhecer vocês aqui nessa manhã e dizer que Jesus é extremamente bom. E o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida. Eu precisei ficar absolutamente só para descobrir que eu nunca estive só. Você não está só. Você não está só. O Senhor é contigo, seja na situação que for. Eu estive no extremo da dor, porque eu vi minha filha morta na minha frente. E te digo mais, eu não mereci. Eu não mereci aquele favor. Eu não mereci que ela ressuscitasse. Não foi por minha performance. Não foi porque eu era uma crente, uma cristã de práticas, né, irrepreensíveis. Não. Que bom que a gente faz isso. Que bom que a gente se santifica. Temos que fazer mesmo. Mas isso não nos dá nenhum privilégio. Não tem sala VIP. Tenha o VIP do seu coração. O que é ser VIP? É ser considerado como homem e mulher segundo o coração de Deus. Não segundo aquilo que você aparenta ser. É verdade. Não estou dizendo que você não faça. Faça. Faça, mas faça de dentro para fora. Porque o que você fizer de dentro para fora vai refletir quem você é. Amém. E ninguém vai te tirar isso. E verdade. Mesmo assim, você vai seguir, você vai magoar, você vai praticar de forma inadequada algumas vezes, não porque você quer, mas porque a carne ainda está. Nós somos carne ainda, estamos nesse mundo. Mas vamos sendo aperfeiçoados com a presença do Espírito Santo. Então, se você não convidou ele para fazer parte do seu dia hoje, convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, em todos os seus dias, em todos os seus planos, porque o próprio Senhor disse que sem ele nada podemos fazer. Então, essa Érica hoje, Érica é a dependente do céu. Falha, né? Mas amada. Somos amadas. Somos conectadas por esse sangue, né? Que nos une. E eu gosto daquela frase. Eu aprendi até na época, quando eu era católica, o amor de Cristo nos uniu. E é verdade, porque a gente tem que falar isso. Quem nos une é o amor de Cristo. Então, eu gosto também de usar os jargões assim. Estamos juntos e misturados pelo sangue de Jesus. E somos uma grande família. E agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por essa conexão e por receber o que eu recebi. E se assim o Senhor permitir, repartir, né? Repartir com todos os que estão aqui aquilo que Ele nos dá todo dia, que é o amor dele. Aleluia. Essa é a Érica. E estou à disposição de vocês para o que precisarem. Amém. Nós vamos marcar, sim, uma live. Eu faço a live quarta-feira, 3 horas da tarde. E nós vamos marcar para você trazer uma palavra e contar com mais detalhes aí do testemunho. Quero pedir, tem muita gente nova aí. Gente, começa a seguir a gente aqui, Missionária Valéria Dias, porque aqui nesse canal o nosso compromisso é com a palavra do Senhor. E quem estava aí viu como é que Deus faz essas conexões, né? Deus nos apresenta pessoas e acabou de me apresentar a pastora Érica. Pastora Érica, ore por nós. Eu quero que você ore para que a gente tenha, não vou nem falar facilidade, mas é porque é muito difícil
mas que a gente tenha a graça de Cristo para perdoar as pessoas, para nos perdoar, ou seja, para seguir esse caminho nesses processos que você passou aí. E Amém. pelas famílias também, que estão precisando, que estão sofrendo, enfim. Ore para nos despedir, por favor. Amém. Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, Trindade Santa, nós te convidamos nessa manhã, Senhor, para fazer parte. Eu sei que o Senhor já faz parte, mas é importante que a gente tenha consciência de que sem o Senhor nós não somos nada. Queremos convidar para que o Senhor possa fazer parte de tudo aquilo que leva o nosso nome. Queremos declarar que precisamos da tua presença, da tua força, do teu amor, do teu apoio, da tua instrução, do teu conselho, da tua direção, da tua proteção. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei como as pessoas estão se sentindo nessa manhã. Tem tanta gente escravizada por sentimentos, Pai. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem se esforçado dia a dia para roubar, matar e destruir, como diz a tua palavra. Mas a tua palavra nos ensina que, ainda que tenhamos aflições, a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se o Senhor venceu, no Senhor nós podemos vencer também. Por isso nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a liberar perdão para aqueles que nos magoaram. Senhor, às vezes tem pessoas que têm que liberar perdão por alguém que assassinou um ente querido, que matou sonhos, que matou projeto, que desamparou, que deixou na mão, que acabou com a vida, que acabou com a juventude. Senhor, eu não sei quais são as motivações. Às vezes estamos colhendo frutos, né, dessa mágoa, dessa dor que nos acometeu, porque alguém nos atropelou no caminho, porque alguém nos causou mal no caminho. Nossos filhos, às vezes, estão colhendo consequências disso e nós não conseguimos perdoar por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, porque foi falado aqui que perdão libera bênção. E às vezes o ciclo está para ser encerrado, mas não é encerrado porque nós estamos aprisionados em sentimentos que nos aprisionam, nos algemam. Então, Deus, em nome de Jesus, que todos os grilhões do inferno que estão nos aprisionando através da falta do perdão, seja para liberar perdão, seja para aceitar o pedido de perdão, ou seja para nos perdoar porque nós falhamos, porque nós escolhemos errado, porque nós decidimos andar pelo caminho errado, porque nós deixamos de ouvir, porque nós deixamos de obedecer, mas a tua palavra diz que o seu perdão é instantâneo e o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos. Ajuda-nos a perdoar. Senhor, Pedro negou Jesus 3 vezes e ele ficou dilacerado, Senhor. Ele disse que não tinha nem condição de seguir mais. Um homem que andou com Cristo todo o tempo e no final viu o seu ministério ser lançado fora. Mas Jesus é misericordioso. Jesus foi atrás de Pedro e Jesus disse que sobre Pedro estaria a igreja dele. Então, houve chance para aquele também que cometeu erro e se arrependeu genuinamente. A tua palavra nos ensina que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, se arrepender dos maus caminhos e clamar a ti, o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai sarar a nossa terra. É isso que nós viemos fazer aqui nessa manhã, Senhor. Nós viemos nos humilhar, nos arrepender, clamar e te pedir, sara a nossa terra, sara a terra seca do nosso coração, sara as nossas vidas, Senhor, para que a gente possa voltar a sonhar, voltar a viver e que um novo ciclo, Senhor, eu declaro que um novo ciclo se inicie na nossa vida física, emocional, espiritual, sentimental, oh Deus, familiar, ministerial, que tudo aquilo que está travado na vida daqueles que aqui estão, inclusive na minha, Deus,
por falta de perdão, por falta de liberação. Às vezes o perdão é para você mesmo. Se perdoe, como foi dito, que coisa linda. Deus já te perdoou e você não. Quem somos nós para fazer além do que Deus faz? Deus, que o seu nível de consciência, de discernimento, de sabedoria seja uma porção, uma unção de sabedoria, discernimento, de que o Senhor está presente em tudo, seja liberado na vida de todos aqui. E que ainda hoje, o dia chamado hoje, haja muitos testemunhos, porque o dia que o Senhor te chamou para viver o milagre se chama hoje. Hoje. Aquele dia que a mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Que hoje você receba cura. Que hoje o seu milagre chegue na sua porta. Hoje, o dia chamado hoje, que o Senhor libere novos ciclos e que haja muitos testemunhos para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida da missionária, de todo o ministério dela. Obrigada, Deus, porque o Senhor me apresenta os seus amigos. Obrigada, Deus, porque o Senhor não erra, não falha, não se engana. E que toda a conexão que o Senhor nos coloca tem o propósito de que a glória, e tão somente a glória do Senhor seja manifesta. Obrigada por essa manhã rica na tua presença. E que, ainda que a gente se despeça aqui, que a gente não se despeça da sua presença, que é eterna até o fim dos séculos. Por isso nós te agradecemos, te amamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito entre nós e até aqui nos ajudou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pastora Érica, muito obrigada. A gente se fala depois no privado. Foi um prazer conhecer você. Um beijo para todos vocês que participaram conosco. Deus abençoe. Olha, eu vou deixar uma caixinha e vou deixar essa live salva. E aí escreva lá o que significou para você, o que Deus falou no seu coração. Mande para mais pessoas e não perca a oportunidade. Hoje é o dia da sua bênção, da sua vitória. Deus abençoe. A paz do Senhor.